Olá, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje iremos meditar a seguinte questão: oração idolátrica, ou seja, a oração feita para a adoração de falsos deuses, versus a oração feita aos santos de Deus, ou seja, aos nossos santos católicos. Qual é a diferença de uma oração para a outra? Porque eles diziam assim, se você, todo e qualquer tipo de oração que você pede, você tem que pedir só para Deus, Porque na Bíblia, se você for ver, eles falam assim, você não acha nenhum tipo de uma pessoa pedindo oração a um irmão já falecido, por exemplo. Eles falam, então por isso é proibido, então por isso é idolatria. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte: na Bíblia como um todo, você encontra duas recomendações básicas. Basicamente, as orações elas são dirigidas apenas a Deus, ou seja, um pedido de oração. A outra observação básica é a oração que não se deve fazer, a oração aos falsos deuses. Pois bem, e a oração aos santos? Onde fica nisso? Pois bem, os santos não são deuses. Então, eles não se encaixam na oração idolátrica. E os santos, eles são o que afinal? Eles são o que? Parte do corpo de Cristo, que é a Igreja Celeste, cuja cabeça é Cristo, e os membros, vamos dizer, membros, mão, braço, falando de maneira simbólica, é todos os anjos e santos que já estão no céu, e estão aguardando até o fim dos tempos se completar o número dos salvos, aqui como está em Apocalipse 6, de 9 a 11, vocês podem ver isso. Então o que acontece? Os santos fazem parte do corpo de Cristo, eles fazem parte do Cristo total, ou seja, do corpo da Igreja Celeste, cuja cabeça é Cristo. Então lá no céu não há duas vontades, só a vontade de Cristo, que opera por meio de todos os seus santos, que escutam as nossas orações na medida em que Deus, nosso Senhor, concede, segundo a sua providência, que eles saibam o que está acontecendo aqui na Terra. Por quê? Porque os santos não são oniscientes, não sabem de tudo. Então eles sabem o que acontece aqui, eles recebem as nossas orações na medida em que Deus, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, concede que eles saibam. E, eventualmente, se alguma graça vier através de um santo que esteja no céu, é através de Jesus Cristo, que é o único intercessor de salvação, que agirá por meio do intercessor de oração, que é o Santos Pedido e qualquer outro. É assim que se opera. Agora, como é que é a oração, a oração idolátrica? Como é que ela se opera? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, Isaías 44, versículo 17, fala assim: com a sobra faz um Deus, ou seja, com a sobra da madeira, um ídolo diante do qual se prostra, ou seja, a pessoa se ajoelha perante o ídolo, ou seja, o ídolo seja o falso Deus de madeira, e orar, ou seja, orar, dizendo, olha a oração idolátrica como que ela é: salva-me, tu és meu Deus. Ou seja, você pede salvação ao ídolo e chama ele de Deus. Quem pode salvar é só Jesus Cristo. Nas orações que fazemos aos santos, não há pedido de salvação. O que a gente pede? Rogai por mim a Deus. Pode ver, pega qualquer santinho de qualquer santo católico. O que vocês vão ver? Tipo assim: rogai a mim, a Deus, ou seja, rogai a mim, Santos Pedido, a nosso Senhor Jesus Cristo. O que é rogar? Pedir. Então, fala assim, qualquer santo, qualquer que vocês veem em igreja, qualquer paróquia, vão ver assim: peça por mim, Santos Pedido, a nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça. Por quê? Porque os santos são intercessores de oração. Entendeu? E se por meio deles vier a graça,
vai vir porque Jesus operou por aquele santo que você pediu e a graça que você recebeu. Isso é muito claro, tá? Então, outro exemplo é Jeremias 2, versículo 26 e 27. Outro exemplo de oração idolátrica, que não tem nada a ver com oração aos santos, no qual nós pedimos: rogai a mim, rogai por mim a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração aos santos. Agora veja mais um exemplo de oração idolátrica na Bíblia. Jeremias 2, versículo 26 a 27. Diz: assim como se embaraça o ladrão ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel, eles, seus reis e seus chefes, seus sacerdotes e profetas, que dizem à madeira: tu és meu pai, ou seja, tu és meu criador, e a pedra, ou seja, o ídolo de pedra, foste tu que me geraste, ou seja, foste tu que me criaste. Voltam-me as costas e não o semblante, e depois exclamam no dia da calamidade: salvai-nos, Senhor. Aqui também essa passagem está condenando também ao sincretismo, né? Ou seja, você diz acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo que você cultiva outros deuses, né? E cultivar outros deuses é isso. Você, em nenhuma oração de santo, você vai chamar o santo de o ser que te criou. Nunca. Nunca vai haver isso. E sim só vai pedir para ele que ele reze por você, peça por você, nada mais. Você não vai pedir salvação, você não vai chamar ele do seu ser criador, você não vai chamar ele de meu pai criador, você não vai ter nada disso. Isso é oração idolátrica. Então não tem como confundir a oração aos santos, que é feita porque os santos fazem parte do corpo celeste, do Cristo total, ou seja, que é a igreja celeste, cuja cabeça é Cristo, para a oração aos ídolos, que é totalmente diferente, no qual há pedido de salvação e nós chamamos aquele ídolo de nosso Criador. Até a próxima.